Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos fazer uma produção textual. E eu vou passar aqui para vocês algumas dicas para uma boa produção de texto, tá? Fiquem ligados. Lembrando que uma boa produção textual, ela tem início, meio e fim. Ou seja, 3 parágrafos, né? E eu vou colocar algumas ideias de como iniciar um texto, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia é a introdução, ou seja, é o início de um texto. Podemos usar para escrever as palavras: era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. São ideias para iniciar uma produção. Por exemplo, era uma vez uma menina que se chamava Joana. Ou então, certo dia eu estava passeando na floresta. Essas são ideias para vocês começarem o texto de vocês, tá? Não se esqueçam. E agora vamos falar do meio, o meio do texto. O segundo parágrafo. Então, vamos lá. Para iniciar o segundo parágrafo, você já iniciou, era uma vez, tal, contou, né? O que está para acontecer nessa história. Agora, você vai contar um fato emocionante da história. Você pode começar no segundo parágrafo. Então, de repente, quando em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. Então, vocês vão ter que usar e abusar da criatividade, da imaginação de vocês. Imagine coisas legais, sabe? Surpreendentes, aventuras. Então, ela viu um... Aí você pode imaginar que viu um pirata, que viu... não sei, uma onça. Usa e abusa da criatividade de vocês, daquilo que vocês mais gostam, dos jogos de vocês, que vocês gostam de jogar, de repente aparece na sua história, tá? Vocês têm que usar muita imaginação, é muito importante que vocês imaginem, tá? Bom, pessoal, agora que vocês escreveram o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, é hora do fim. Você já fizeram o início, o meio e agora é hora de dar um final bem interessante para a sua produção. Então, vamos lá. Vocês podem usar palavras como foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim. Nesse caso, porque. Então, finaliza bem interessante a produção textual de vocês. No meio do texto, eu falei para vocês imaginarem uma situação bem legal, né? Agora, vocês vão dar uma solução para aquela situação que vocês inventaram. Mas se lembram que nós temos um tema a ser trabalhado, tá? Agora, nós vamos falar sobre a pontuação. Isso mesmo, uma produção textual, ela deve ser bem pontuada, tá? Nós temos que saber usar ponto final, a vírgula, a travessão. Por exemplo, a vírgula serve para dar uma pausa no texto, não é? Na fala, quando você vai ler. Imagina uma pessoa lendo a sua produção textual e não tem uma vírgula. A pessoa vai cansar de tanto ler, porque não vai ter uma pausa. Ponto final, terminou o primeiro parágrafo, um ponto final, para lá na outra linha, você colocar um espaço, dedinho de um espaço e continuar a sua produção. Mesma coisa no terceiro parágrafo. E o ponto final, vocês sabem que é muito importante no final para saber que você terminou a sua produção de texto. A sua ideia está ali, não tem nada inacabado, já está pronta. Ponto de interrogação, você vai fazer alguma pergunta entre os personagens falando, precisa usar ele. O ponto de exclamação, se algum personagem está assustado, está admirado com algo, vocês vão colocar. Pessoal, muito importante esse. Sempre nas produções há conversa. Se houver conversa, não se esqueçam. Aí, fulana falou assim, 2 pontos, na outra linha, travessão. Não se esqueçam do travessão na outra linha, tá? É importante para iniciar uma conversa. Bom, pessoal, essa era as dicas que eu
queria passar para vocês, tá? Boa sorte na produção textual, caprichem, usem e abusem da imaginação de vocês. Tchau!